Agora, aqui na Intermodal, a gente está com uma das referências. Para mim, foi uma das pessoas que eu tive grata oportunidade de conhecer no ano passado e já trouxemos ele aqui para o nosso podcast para falar a respeito de um tema de suma relevância para a nossa área de logística, que é o Mário Povia, presidente da IBI, que é o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que é algo que impacta muito no mercado, né, Mário? Sim, sim. A gente tenta levar essa agenda adiante, né? Então. Bom, então, a gente está iniciando esse momento de conexão, trazendo essa pessoa que é uma referência na questão de infraestrutura por todo o Brasil. E estamos aqui com ele no ConnectCast para falar a respeito de logística. Mário, então já vou de cara te perguntar o que é o IBI, porque muitas pessoas estão vendo ali o logo aqui no nosso stand e estão me perguntando o que é o IBI. Então, por favor, explica aí para os nossos parceiros conectados. Vamos lá. O IBI é o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, sediado em Brasília. Ele é um braço técnico de uma frente parlamentar mista de portos e aeroportos. É mista porque é da Câmara dos Deputados e também do Senado. E a gente tem personalidade jurídica, ou seja, temos um CNPJ, né? E fazemos exatamente essa parte operacional, né? Esse braço mais técnico da frente parlamentar, que a frente parlamentar não tem personalidade jurídica, né? É um conjunto de parlamentares, né? Que estão unidos aí em prol de uma agenda. No nosso caso, a frente chama-se Portos e Aeroportos, mas, Renata, logo na largada a gente percebeu que não dá para falar de portos e aeroportos sem falar em infraestrutura de transportes como um todo, em logística, né? Uhum. Então, a gente tem tratado no nosso dia a dia das pautas também de ferrovias, de rodovias, de hidrovias e propriamente da navegação, que é o que demanda, em grande medida, a logística portuária e também de aeroportos regionais, companhias aéreas, operadores do setor aéreo, também que constitui, em grande medida, né, um braço que talvez tenha uma influência maior no transporte de passageiros, nessa conectividade de passageiros, mas que também tem uma importância grande na movimentação de cargas. E pergunta, vocês são aqui um elo entre a parte governamental e a iniciativa privada. Então, eu tenho acompanhado bastante o IBI, né? Essa articulação, ela está sendo estratégica para o setor de transporte, que é um dos principais aí que a gente tem aí no Brasil, tá? Como que tu está vendo esse crescimento da questão de frotas? Até aqui na própria feira, a gente tem algumas marcas aqui que já estão vendendo até suas frotas aqui dentro da feira. Tem aumentado essa movimentação do transporte rodoviário, enquanto fora do Brasil a movimentação é o contrário, né? Ferroviária, outro tipo de movimentação. Isso, o que está impactando mercadologicamente? Então, Rê, a gente diz muito, né, que o Brasil optou, né, por uma matriz mais rodoviária, né? Uhum. Mas se a gente for comparar os grandes números, né, mesmo no rodoviário, né, se a gente pegar estradas pavimentadas, concedidas, né, que estão em boas condições, os nossos números ainda são tímidos, mesmo no principal modal utilizado pelo setor. Então, não dá sequer para dizer que a gente é rodoviarista, né? Então, os desafios são muito grandes, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, com relevantes disparidades regionais. Sim. Então, nós vamos ter na infraestrutura de transportes desafios para além da nossa geração, as gerações futuras. Certeza. Nós não vamos conseguir equacionar, resolver os nossos problemas de infraestrutura de transportes no médio prazo. Portanto, tem que ser uma agenda de Estado, uma agenda de longo prazo e com as energias muito bem canalizadas, né? E ao mesmo passo que a gente tem um cenário desafiador, o Brasil também é um país de oportunidades. Ou seja, para se empreender no Brasil, no setor de logística, nós temos um terreno bastante fértil. Por isso que a gente está vendo aqui na Intermodal, e
e em tantos outros eventos pelo Brasil, né? Esse interesse grande, não só de empresas brasileiras, mas empresas internacionais, né? Pelo nosso mercado, que é um mercado pujante. O Brasil, em que pese já ser um grande produtor de inúmeras commodities, sejam agrícolas ou minerais, a gente ainda tem muita coisa a explorar e crescer, tanto na agricultura quanto na exploração de minérios do subsolo, né? E mesmo no óleo e gás, né? O Brasil já é um grande produtor, mas nós temos aí, no horizonte aí de 5 a 10 anos, números aí nós vamos virar aí um país de OPEP, né? Em termos de volumes de produção. Sim. Portanto, vamos crescer em várias frentes. A outra questão é como é que a gente está reagindo, né, o espraiamento, né, uma melhor distribuição da matriz de transportes, né? Sim. Rodoviário predominante, mas e as ferrovias, as hidrovias, o aquaviário, né, o próprio setor aéreo, como é que isso tem funcionado? Acho que evoluímos bastante na aviação civil, sim, sobretudo os grandes aeroportos, já foram eles todos concedidos, já com investimentos consolidados, né? Mais recentemente, o governo promoveu aí uma possibilidade de inclusão de aeroportos regionais dentro das concessões maiores, né? Com reequilíbrio de contratos. Então, isso é um assunto que vem sendo bem endereçado, né? E nós temos, por outro lado, desafios em termos de operação no setor aéreo, né? Por exemplo, a questão do combustível, né? Do querosene de aviação. Nós tivemos recentemente um reajuste muito grande de uma vez só. Isso tira a competitividade, isso mexe com a atratividade do setor, né? Então esse é um desafio grande que a gente tem também de tentar reduzir carga tributária, trazer novos incentivos. Nós temos também um setor de aviação com muitas ações judiciais, né, vis-à-vis com outros países, e esse também é uma pauta que a gente deve estar presente nos nossos próximos encontros aí do Instituto da Frente Parlamentar. O Instituto tem no seu DNA exatamente isso, né? Tentar levar do setor produtivo, do setor que empreende, né, essa agenda para o legislativo, né, tentando sensibilizar o legislativo da importância da infraestrutura e de uma certa forma, orientar, né, qual é a pauta boa, para onde uma legislação positiva pode nos levar, né? Legislação positiva, entenda-se, às vezes uma lei mais aberta, né, talvez seja melhor do que uma legislação mais detalhada, né? Isso varia de tema para tema, né? E é um pouco disso que a gente tem feito junto com as comissões no Senado, as comissões na Câmara dos Deputados, mas sempre em prol aí de ter um setor mais pujante, atrativo para investimentos. Nós não temos um ambiente de negócio necessariamente bom no país, né? Temos problemas aí com segurança jurídica, às vezes aqui e acolá com estabilidade regulatória, mas é um pouco disso que a gente tem buscado, né, em termos de enfrentamento. Até você está comentando isso, eu tenho alguns amigos que moram no Mato Grosso do Sul, pessoal da soja, do milho, e uma das questões que a gente tem conversado muito é que eles produzem e mandam para os portos. E porto não era área de armazenagem. E hoje isso impacta também no custo dele da operação, porque ele não tem um local de armazenagem específico para granéis, onde ele possa fazer uma venda da sua mercadoria para aumentar o valor desses commodities, né? E muita perda ele tem também de trazer até os portos nessa questão rodoviária. Então, a logística no Brasil, ela tem muitos desafios nos próximos anos, né? Sim, essa questão é interessante porque é a dificuldade que nós temos, que a gente fala, né? A gente tem política de governo, nós não temos, às vezes, política de Estado para determinados assuntos, né? Essa questão da armazenagem, por exemplo, estava vendo os números aí recentemente, o Brasil já teve aí um ou dois ciclos, né, onde a gente teve praticamente como armazenar 100% da nossa safra, né, assim, em termos de logística, né? E hoje parece que o número está aí em torno de 60 e poucos por cento, menos de 70%. O que significa que nós somos obrigados a escoar e praticamente todo mundo colhe de uma vez só. Então, o que é perverso nisso tudo, né? Ao negociar tudo de uma vez, você perde o poder de barganha, né? Isso mesmo. E você, ao negociar tudo de uma vez, você paga fretes mais altos, porque você
coloca muita demanda no mercado. Sim. Enquanto que se você fizesse uma armazenagem mais adequada, você poderia aguardar um momento melhor de preço para vender o produto. Sim. E também você sairia aí da safra, né, da grande demanda e contrataria fretes mais acessíveis, né, diferenciados. E aí você falou agora algo também bem importante, a respeito da questão dessa negociação. Por quê? Porque o pessoal, hoje o Brasil alimenta 40% da população mundial. Isso já é comprovado. A tendência nos próximos anos, a gente está alimentando muito mais países. E com isso, com essa questão de não ter local para armazenar, o pessoal que produz, ele vende por uma margem muito baixa. Em contrapartida, ele tem o custo dele da plantação, tudo isso aumenta. Então, isso está sendo um grande desafio que eu penso para o produtor, né? Principalmente na parte de commodities, né? Que o Brasil exporta muito commodities, né? Sim, isso passa por ter estoques reguladores, né? O governo no passado fez muito isso, né? O próprio governo adquiria esses produtos, fazia esses estoques reguladores, né? E fazia a distribuição no momento seguinte também, né? Acho que tudo isso vem de uma política pública que a gente precisaria retomar e ter de uma forma perene, né? Até para salvaguardar aí determinadas circunstâncias para os produtores, né? Agora, isso, volto a dizer, é algo que tem que ser bem estruturado. A gente não pode dizer que o agronegócio no Brasil não é um case de sucesso, porque mas o crescimento é muito grande, e à medida que a gente cresce produção, né? E aí muito de produtividade, né? Tem trabalho da Embrapa aí, e que funciona muito bem. Então, com o mesmo espaço de terra, ano a ano a gente vai produzindo mais, né? Às vezes tem produtos aí que tem 2, 3 safras por ano, que é fantástico, né? E aí o desafio vira realmente a logística, né? Sim. Armazenagem e transporte. Sim. E quando você cresce, ainda que organicamente, mas dentro de uma base muito grande, acaba faltando espaço, acaba dando gargalos mesmo, mas eu acho que a gente precisa, em algum momento, planejar. Eu acho que a palavra é essa, né? Planejar. A gente perdeu um pouco, talvez, essa capacidade de planejamento. A gente deveria retomar isso, né? Tu falou agora de gargalos, né? Eu vou falar um pouquinho da nossa região, lá em Santa Catarina. Estamos aqui em São Paulo, né? Então, vamos falar um pouquinho de Santa Catarina a respeito dos gargalos que os nossos portos têm. Eu vejo muito forte a questão relacionada ao Porto de São Francisco do Sul, que também é muito de granéis. O porto ali de Itajaí Navegantes, que é a maior movimentação, né? Que a gente tem esse gargalo logístico, transporte rodoviário, 470 já deu um pouquinho melhorada, mas ainda tem bastante a ser movimentado. O que está sendo feito aí nesses projetos para melhorar, né, para os próximos anos, né, para o nosso futuro? Bom, eu acho primeiro o grande gargalo lá, BR-101, né? Você tem ali claramente trânsito 24 horas por dia, né? Há um projeto do governo do estado, você deve conhecer bem, que é uma via alternativa para isso. Isso, evidentemente, não para em pé em menos de 5 anos, são projetos de longo prazo, né? Sim. Mas, enquanto isso, a demanda não espera, só cresce, né? Os terminais portuários em si, em estrito senso, eles são bastante produtivos, né? Portonave, um terminal maravilhoso, Itapuá tem um terminal maravilhoso, o próprio Porto de Itajaí é um porto que no passado teve grande produtividade, né? Sim. E os terminais graneleiros, mais em Imbituba e São Francisco do Sul. Imbituba também tem um terminal de container, né? Mas São Francisco do Sul, que é estritamente graneleiro, também com uma produtividade boa. Agora nós temos ali em São Francisco ainda a chegada de ferrovia, mas a ferrovia deveria chegar, vamos dizer, de uma forma sistêmica no estado como um todo, né? Então acho que a renovação da Malha Sul é super importante para o estado de Santa Catarina, né? E talvez alguns projetos de short lines ali, agora com a legislação nova, né? Talvez seja bastante viável. É importante, eu acho que Santa Catarina cuidar disso. Eu já sei que existe um plano, né? Um projeto na Secretaria, né? De portos e de infraestrutura, né? Sim, com o Beto lá. Isso, o Beto ocupou lá muito tempo, com muita competência.
tratando do plano de logística de Santa Catarina. Eu né? penso que o governo do estado de Santa Catarina, ele visualizou em 2006 o benefício fiscal. Sim. E agora, com essa mudança, né, com a entrada da reforma tributária, eles estão estrategicamente trabalhando muito forte na questão logística. No nível de serviço. Esse vai ser um grande diferencial de Santa Catarina, né? Já é. Eu diria que já é hoje, né, os níveis de serviço lá, a mão de obra catarinense é muito boa. E Santa Catarina tem um fenômeno, Rê, que é o seguinte: a indústria de Santa Catarina, ela insiste em crescer. Enquanto o Brasil inteiro, a indústria anda de lado, diferencial. Santa Catarina não, parece que é um outro país, né? Ali a indústria é pujante, cresce muito, né? E evidentemente que aí você demanda com valor agregado, né? A indústria demanda 2 vezes os portos, né? Sim. Ao adquirir matérias-primas e ao fornecer produtos acabados. Né? Então é algo que deixa o setor de logística muito aquecido, né? Sim. E Santa Catarina tem essa característica. E é o único estado, e aí eu tenho que puxar um pouquinho da sardinha para o nosso lado, né? É o único estado no Brasil que tem 5 portos. E é muito mesclado lá. Tanto a gente atende o graneleiro, quanto a gente atende carga containerizada. Exato. E cada vez mais se especializando. E um pouco mais também de Santa Catarina, né? No oeste, a gente tem os maiores exportadores lá de frango, tudo. Então, também é uma mercadoria totalmente diferenciada, né? A operação de reefer. Sim. Então, Santa Catarina é um estado diferenciado. Exato. E por isso mesmo a gente tem que tratar a multimodalidade. A própria hidrovia, né? Ali, eu acho que na região de Itajaí, né? É possível ali você ter algum transporte hidroviário ali para dentro, né? Até a BR, por exemplo, enfim, alguma coisa. Eu sei também que esse projeto está sendo estudado, né? Claro, isso demanda dragagens às vezes até caras, né? Mas tem que ser feita uma análise de custo-benefício. Vou te contar um caso interessante. A gente teve numa missão internacional, agora recentemente no porto de Le Havre, na França. E eles têm lá uma linha que faz Le Havre-Paris. Le Havre está ali na foz do Sena, né? E eles levam contêineres a Paris por barcaça, por hidrovia, né? E aí eu perguntei para o gestor do porto, né? Mas qual é o custo, né, da operação hidroviária vis-à-vis com a rodoviária para container, né? Ele falou, isso não é o mais importante. Ele falou, o mais importante é que eu estou desafogando, né, o trânsito de Paris. Então você vê que a visão não é uma visão simplesmente só econômica, né? Ele tem aí um outro olhar de mobilidade urbana, né? Um outro olhar de desenvolver um modal num primeiro momento, sem olhar necessariamente para custo, né? Mas desenvolver pela necessidade de desenvolver, né? Eu acho que Itajaí talvez pudesse pensar um pouco nisso, eu tive no ano passado aqui na Intermodal com uma empresa dos Estados Unidos que eles estão apostando nessa questão de utilizar as hidrovias para desafogar os municípios, tirando por Itajaí, né? A cidade de Itajaí cresceu em cima do porto. E agora a gente está com a entrada da JBS com um processo de expansão de área. Então, tu tens que fazer tirar as casas, toda uma obra para poder ampliar essa movimentação portuária. E detalhe, né? Os containers ainda continuam passando no centro da cidade. Então, essa empresa que eu conheci aqui na Intermodal, é uma empresa norte-americana, e ela vem com essa solução de estar utilizando todo o foz do rio Itajaí-Açu, e lá na ponta da BR-101, na Foz, lá na ponta da 101, a gente teria esse terminal para poder coletar, não entrando na cidade. E isso eu vejo como um grande ganho para o município. Por quê? Porque a gente, dentro da cidade, caminhões passando de um lado para o outro, isso é complexo, né? Sim. É perigoso também, a gente tem lá questões de acidentes de trânsito, já tivemos tombamento de caminhões, então isso também foi bem impactante aí nessa ideia quando esse pessoal conversou comigo aqui na Intermodal.
Então, bom saber que já está sendo aplicado em outros países, quem sabe daqui a pouco chega para nós em Santa Catarina. Eu acredito, essa agenda Porto-Cidade, né, assim como a agenda Porto-Indústria, né, ela está muito presente hoje nos debates. Né? A gente enxergava há 15, 20 anos atrás o porto como uma coisa estanque. Né? Quando a gente pensava em política portuária, em legislação portuária, a gente só olhava para o porto. Né? E isso mudou. Hoje a gente olha sempre com uma visão holística, né? E não dentro do porto organizado, mas dentro do cluster portuário como um todo. Né? E é muito importante você começar a observar a sinergia, né, do porto com a indústria, né? Sobretudo a indústria pesada, que precisa estar próxima do porto, né? a margem d'água. Né? A gente tem bastante disso lá. E também a questão da relação do porto com a cidade. Né? O porto respeitando as questões de mobilidade urbana, né? Portos que estão dentro do município, Itajaí e Navegantes são exemplos disso, estão muito próximos da comunidade ali. E aí, assim, a gente não pode abrir mão de nada. Acho que tem que levar adiante todo tipo de ganho, por menor que seja. É importante ter uma ligação seca entre Itajaí e Navegantes, um túnel. Vamos fazer o túnel, tá certo? Olha, ajuda a ter um pátio de triagem, um buffer, né? Lá fora, distante do porto, ajuda. Então é uma iniciativa importante. Olha, ajuda, sei lá, colocar dutovias, não é o caso lá, mas olha, ajuda, é importante nesse sentido. Então não abrir mão de nada, ferrovia, hidrovia, usar todos os mecanismos possíveis, né? Produtividade também nos agendamentos dos veículos, né? Para não deixar muita espera, não ficar queimando ali combustível ou perdendo o tempo do caminhoneiro, que também acaba sendo prejudicado. Então, agendamento também é uma coisa importante, que os caminhoneiros também tenham trechos menores a serem feitos, os trechos maiores pela água ou pelos trilhos. Né? Tudo isso é importante, são iniciativas importantes. Eu acho que também dá maior qualidade de vida para o transportador, para o caminhoneiro, né? E também diminui aí emissões, né, de gás carbônico, né? E também barateia fretes. Essa pauta está bem forte agora, essa questão da emissão de carbono, né? Então, eu tenho conversado muito com as transportadoras a respeito disso e eles têm falado do quanto eles estão apostando aí na sustentabilidade para poder se manter no mercado, né? Isso é um tema que impacta nos próximos anos aí, porque a gente sabe como é que está o mundo, né? E o Brasil com transportadora para cima e para baixo, os veículos têm que estar com uma frota bem qualificada aí para atender toda essa movimentação. Sem dúvida. E as empresas já estão preocupadas também, né? Não só do muro para dentro, né? E como ela trabalha com energia limpa, né? Mas começa a trabalhar a rastreabilidade, né? A cadeia dos fornecedores, que fornecedor que eu uso, que veículo que ele usa, de onde está vindo a minha matéria-prima, porque você começa a ter esse inventário de carbono, né? De uma forma mais sistematizada, né? Não só o que você faz dentro de casa, mas o que você gera para a sociedade. Então, essa visão ela vai ficando mais clara, etapas, né, adiante, né, e as empresas começam a fazer esse rastreamento. Não olhando só para o econômico, mas olhando também para esse lado social e de sustentabilidade. É um tema bem interessante, a gente cada vez, a gente ainda vai conversar muito a respeito, tá, perfeito. Mário? Bom, vamos aqui, que eu tenho várias perguntas e a gente vai conversando. A gente vai ter que fazer mais alguns bate-papos aí, hein? Perfeito, vamos lá. Como é que você está vendo toda essa integração e essa movimentação de expansão dos portos? Por que te pergunto isso? No ano passado eu tive a oportunidade de ir para a China, eu estive em Xangai, e lá eu vi um porto 50 vezes maior do que os portos que a gente tem. E olha que a gente tem portos aqui muito grandes, muito bem estruturados, mas eu fiquei encantada com essa movimentação que eu vi lá na China. Portos hoje não utilizando mais mão de obra, que na minha época de porto eu via que isso era um grande problema, né? Questão de pessoas circulando no meio das máquinas. Então, como é que tu está vendo esse crescimento aí do processo logístico portuário, tá? Então, fala um pouquinho da tua visão para nós. Bom, pegar a China como paradigma é sempre muito complicado para a gente, né? Porque, vamos dizer, a economia de escala lá é infinitamente maior que a nossa, né? As operações de transbordo, né? Mesmo se você pegar portos como
Singapura, né? Que são portos de passagem, de transbordo, ou os portos de entrada na Europa, né? Como Roterdã, como Antuérpia, enfim, né? São portos de passagem, né? O nosso caso é diferente, né? A gente usa os portos mesmo para internalização de carga, para desembaraço, enfim. O destino é o próprio Brasil, a gente transborda muito pouco no Brasil, né? Então, aí, essa produtividade, o tempo de permanência da carga no terminal, ele não é uma comparação razoável com terminais que fazem muito transbordo. Em termos de absorção de tecnologia, de inovação, eu acho que a gente não deixa nada a desejar para o mundo. Agora, claro, você sempre vai ter uma certa resistência, né, por parte de instalar um terminal totalmente automatizado, né, em detrimento da mão de obra que está ali, da mão de obra avulsa, do nosso modelo de capital-trabalho, né? Mas a gente já está atento, penso eu, né, enquanto sociedade mesmo, né, de entender que o trabalhador portuário do futuro, né, não é mais aquele estivador, né, que vai mão de obra pesada. Não. Ele vai trabalhar ali, talvez, né, na automação, né, vai ser um trabalhador digital, digamos assim. Mais né? moderno, mais moderno, atualizado. Mais atualizado, mais de supervisão do que propriamente de operação, né? Claro que o trabalho de conferência vai existir, o trabalho de estiva vai existir, você vai ter que organizar aquilo, mas sempre de uma forma mais automatizada. Sim. Então, esse perfil de trabalhador vai mudando aos poucos, né? E é importante essa nova legislação que nós estamos discutindo, o PL 733, ele traz essa vertente, né? De você capacitar o trabalhador para multifuncionalidade. Né? E aí acho que bastante interessante quando a gente traz o Sistema S para capacitar esse trabalhador. E lá no IBI a gente está com um projeto, digamos assim, no IBI Social, de tentar identificar o perfil do trabalhador portuário. Ontem eu ainda estava prestando atenção quando a Eliana, a Eliana estava falando a respeito dessa doutrina, né, que o trabalhador portuário vai precisar ter para esse novo mercado, né? Eu penso que é um novo mercado. Um novo mercado, uma nova realidade de mercado, né? E eu acho que a gente já está nessa transição, né? A gente já vem vivendo isso, né? E talvez o nosso trabalho agora seja também de informar, né? De comunicar, né? Trabalhar no porto também tem os seus atrativos, né? Então a gente está fazendo uma espécie de censo, né? Com os alunos no segundo grau, né? Para saber o que eles enxergam de atratividade profissional, né? E se dentro do porto não teria um pouco disso que ele deseja. Porque todo mundo quer trabalhar com tecnologia, né? É comunicar, olha, no porto tem tecnologia. Eu gosto de mercado de capitais, coisa de Faria Lima, né? Olha, no porto tem, né? Tem finanças, tem funding, tem uma série de coisas. Tu tem que conhecer tudo isso para poder fazer uma operação internacional. Sim. E o setor portuário é um setor que remunera bem, né? Sim, então também para você fazer uma carreira, né? E nós temos hoje brasileiros presidindo multinacionais, né? Sim, que é uma coisa. Então você é um orgulho para nós. Não é verdade? Sim. Então a gente também não tem barreiras, né? Quanto a crescimento profissional. É um pouco disso que a gente quer levar também para esse público mais jovem, né? Falando, olha, trabalhar no porto é legal. O porto, aquele estigma, né, do porto como um lugar sujo, como um lugar... Pessoal de mão de obra, braçal, aquela... poeira, sujeira, prostituição, não é isso, não é mais essa a nossa realidade portuária. O porto é uma coisa diferente disso, né? E se não for diferente disso, vai ser diferente disso porque está em evolução. Né? Está em então, é um pouco também de comunicar a atividade. Não só, quando eu falo porto, eu estou falando de logística como um todo, né? É porto, é retroporto, é transporte, é navegação, né? É armazenagem, enfim, é ferrovia, é rodovia, é o transporte como um todo. Trazer esse jovem, né? Despertá-lo para essas oportunidades também. Até é interessante tu estar falando isso, porque eu tive a oportunidade de estar num dos caminhões aqui dentro da Intermodal, tá? E, nossa, tem tanta tecnologia embarcada ali que eu olhei assim, nossa, não pode mais ser aquele caminhoneiro de antigamente, do Pedro e Bino, de chinelo, não, tem que ser uma pessoa que já está antenada com todas essas tecnologias, porque eu me vi dentro de um caminhão com cada botãozinho ali fazia alguma função, descobri até que eu ando muito na BR, né?
E aí eu descobri que os caminhões agora, por alguns equipamentos de segurança, eles têm como monitorar se está passando algum veículo ao lado, né? O próprio caminhão apita para ele não fechar mais aquele carro. Então, assim, hoje não podem mais pensar em ser aquele profissional que era antigamente operador, operário. Hoje, muito pelo contrário, tem que buscar sempre mais tecnológico. Tá se atualizando, né? Tem que estar buscando. Tu falou agora sobre a Lei dos Portos, né? A PL 733, que vocês vêm trabalhando para desenvolver ela e esses avanços, né? Trouxe essa PL 733, ela tem trazido muitos avanços aí. Porque o que a gente está vendo de evolução para os próximos anos com esse projeto de lei? Então, a nossa questão hoje é o seguinte: o tempo do setor público é diferente do tempo do setor privado. Né? O setor privado não espera o setor público agir. Ele vai e chega com demandas muito fortes. E nós estamos demorando muito para responder a essas demandas do setor privado. Né? Essa demora é que cria exatamente esses gargalos. Né? A gente enxerga a demanda pelas rodovias, pelas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, e o tempo de resposta tem sido muito longo. Esse PL, ele vem, em certa medida, especificamente para o setor portuário, a atuação dele é no setor portuário, dar respostas mais rápidas, seja através de desburocratização, mas também através de uma sistematização de procedimentos mais expeditos, mais focados. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, com a ideia de contrato de gestão, que é mais ou menos assim: o porto que eu tenho hoje, do porto que eu quero daqui a 10 anos. Contratualizo isso entre o Ministério e a autoridade portuária, tá certo? Sim. Coloco ali o CAP para fiscalizar, dar uma pressão. A ANTAC para ficar de olho. Sim. E eu contratualizo. Olha, que tipo de dragagem, quando que eu quero a profundidade, qual o cronograma disso, que recursos eu vou usar, de onde vêm esses recursos, né? E isso para tudo, né? Não só para ações de infraestrutura em estrito senso, mas também para ações de governança, ou seja, contratualiza tudo. Aí que, com isso, você tira de uma política de governo e joga isso numa política de Estado. E aí pouco importa a rotatividade que você tem dos gestores, ele fica amarrado naquele contrato. Tem que dar esse segmento. E isso dá previsibilidade para quem está no setor, que é muito importante e muito positivo. Principalmente o setor privado, né? Ele precisa dessa previsibilidade, porque é um dos grandes problemas que aí eu falo como empresária hoje. A gente não consegue montar um planejamento estratégico para um ano. A gente fez agora no final do ano, mas a gente já está tendo que pensar que mensalmente a gente tem que reestruturar esse planejamento estratégico, porque o que estava previsto, a gente governamentalmente a gente não sabe se vai dar continuidade ou não. Então, isso é muito interessante do PL 733. Sim, quer dizer, é claro que vai surgir uma necessidade de você recalibrar uma ação ou outra. Sim. Mas é importante que o núcleo dessa ação esteja muito claro, muito transparente e positivado, né, no contrato, enfim, né? E que seja dado transparência para isso. A outra questão é a licitação de áreas, né? Nós temos lá um PDZ, né, que é uma espécie de plano diretor do porto, né, onde você diz as áreas disponíveis para a ocupação de atividade portuária e que tipos de carga você pretende em cada uma dessas áreas, né? Sempre olhando aí a Interlândia do porto, né, as demandas do mercado, o Plano Nacional de Logística que nós temos, tudo isso. Muito bem, eu tenho porto para aquilo, para aquela finalidade, né? Eu já posso trabalhar um licenciamento do porto para aquela atividade? Poxa, por que eu já não faço o licenciamento do cluster como um todo? Eu tenho que fazer o licenciamento terminal a terminal, né? Então, essa é uma outra ação positiva. Você já faz um licenciamento, uma visão holística, e depois, claro, terminal a terminal, faz um licenciamento quase que simplificado, aproveitando o EIA-RIMA do cluster portuário como um todo, e assim por diante a gente ganha tempo, né, para colocar esse terminal em operação. Mesma coisa a licitação. Hoje eu chego com um projeto para a autoridade portuária, ela fala, ok, eu tenho uma área disponível, o teu projeto me atende. Aí eu vou fazer uma EVTEA, eu vou levar para a aprovação da ANTAC, vou levar a aprovação do Ministério, vou levar a aprovação do TCU, eu consigo licitar essa área em 2, 3 anos. Gente, eu estou com o projeto pronto aqui, eu quero começar a trabalhar, eu já tenho uma demanda, está no meu core business isso. Por que eu tenho que esperar 3 anos para um investimento que o Brasil precisa, que o Porto demanda, não é?
Então, a ideia é deixar essa área uma espécie de licitação permanente, tá certo? Eu faço vamos dizer, um valuation desse terminal previamente, como se fosse um aluguel de área, e digo para o mercado, olha, eu tenho essas áreas disponíveis para esse tipo de carga e o meu aluguel é esse. Sim. Ah, mas você não vai ferir aí o princípio de licitação? Não vou. Quando chegar um Porque interessado, previamente... eu faço um chamamento. Você, olha, tem uma empresa interessada nessa área. Há outras empresas interessadas? Porque a lei já prevê hoje. Você tendo um interessado, você não precisa fazer um leilão. Não é? Então, isso também é uma ideia que foi bem aceita em termos de proposta. Antecipa, agiliza o processo. Pois é, e acho que a gente vai caminhar bem por aí. Acho que na relação capital-trabalho, para além dessa questão que nós falamos da capacitação do trabalhador portuário do futuro, né? Também algumas questões aí de exclusividade, de utilização de mão de obra, né? Acho que isso deve ser flexibilizado, porque a empresa, quando quer contratar com vínculo, né? Ela tem essa necessidade de triangular para ver se há mão de obra avulsa disponível que deseja ser contratada com vínculo. Até aí, ok, perfeito. O problema é quando não tem essa mão de obra disponível, essa empresa acaba ficando impedida de ir ao mercado buscar esse profissional, o que é um retrocesso. Não existe isso em nenhum paralelo com nenhuma outra categoria profissional. A gente defende também que isso seja flexibilizado e não tendo a mão de obra avulsa interessada na vaga, que a empresa tenha o direito de ir ao mercado, alguma coisa nesse sentido. Sem problemas que a gente tem aí algumas condicionantes, né, que o valor de salário oferecido seja ele equivalente ao que é pago a mão de obra avulsa, alguma coisa nesse sentido, a gente defende essa agenda. E também trabalhadores que estão hoje vinculados à mão de obra avulsa, na área, registrados no órgão, né, mas que já estão com idade avançada, talvez seja o caso de permitir uma saída honrosa com indenização, tudo isso, também para dar espaço, dar uma oxigenada, exatamente nesse sentido. Então, o deputado Paulo Alexandre, que é o presidente da nossa frente parlamentar, tem defendido muito isso, né? Que haja essa saída honrosa dos trabalhadores. Esses trabalhadores, afinal de contas, eles que começaram com toda essa atividade, né? A gente não pode virar as costas para eles, é importante que a gente trate bem esse trabalhador, com todo o respeito, com toda a justiça, e que ele tenha aí uma indenização justa, né? A gente tem defendido muito isso, né? E claro, que se ele desejar continuar e estiver apto para se recapacitar, a gente ter todas as ferramentas, todos os mecanismos para ele continuar. Show de bola. Bom, a gente já está olhando ali, a gente já está entrando nos últimos momentos aqui. Mas a gente tem um bloco que se chama Conecta, tá? E o nosso foco aqui no ConnectCast é apresentar quem são as pessoas que estão fazendo esse mercado, nosso mercado girar. Então, a minha pergunta, quem é o Mário? Mário, pessoa física, Mário, família? Quem é o Mário, a faculdade que o Mário fez? Conta um pouquinho, te apresenta mercadologicamente. Porque, assim, currículo, o LinkedIn nos auxilia. Mas conhecer as pessoas que tem por trás de todo esse trabalho que está sendo feito para alavancar o Brasil é muito importante para nós. Muito bem. Mário é o pai do Pedro e da Letícia. A Letícia já médica, Pedro se formando em medicina agora no meio do ano. Não quiseram entrar na área de comércio exterior, logística, por enquanto não. A não ser que no futuro venha alguma coisa imprevista, mas ambos médicos, uma satisfação enorme ter conseguido formar os filhos médicos. E ótimos filhos. Eu sou formado em engenharia, eu sou maquenzista, e depois fiz Direito pela Universidade Paulista. Depois voltei ao Mackenzie para fazer um curso especial de administração e um bacharelado, e fiz também uma especialização em Direito Processual, estudo no Mackenzie, e fiz aí um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Regulação de Serviços Públicos. Sou concursado da ANTAC há 20 anos, por ali passei por várias áreas, né, de fiscalização, depois na Superintendência de Portos. E aí onde surgiu todo esse teu conhecimento, né, na área portuária. É um pouco da experiência. Essa paixão, né, porque é gostoso te ver falando a respeito da área. Sim, aí fui assessor da diretoria, depois diretor-geral por 2 mandatos, e depois fui à diretoria dos Portos do Rio, fiquei lá por 1 ano e meio, e depois, no final do governo anterior, assumi a Secretaria Nacional de Portos. Fiquei um pouco menos de 1 ano por lá. Findo esse ciclo,
eu fui convidado para presidir o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, onde estou até agora. O Instituto é novo, tem um pouco mais de 2 anos, né? E aí me licenciei da ANTAC, então, e fui para o IBI e encarar esse novo desafio, né? O Instituto, apesar de novo, a gente tem trabalhado muito forte, né? Assim, tenho acompanhado bastante, tenho participado dos eventos. Ontem eu fui no InfraConnect, né? Summit. Olha, InfraConnect Summit, então é a 3ª edição. Lá a gente teve muitas informações do que está acontecendo nos portos, né? Tivemos lá a oportunidade de estar com o pessoal dos portos, da Portonave, pessoal aprendendo um pouco mais, porque uma das coisas que eu mais gosto desses eventos é o quanto a gente aprende. Ontem eu tive a oportunidade de estar vendo mais a respeito daquelas operações de minério, tudo, então isso é muito bom. Legal. Então, Mário, obrigada pela oportunidade. Prazer enorme. E eu queria que tu deixasse aí os contatos para que nossos parceiros, né, conheçam mais a respeito da IBI e que possam cada vez mais estar conectados aí com as informações que vocês vêm trabalhando. Legal. Bom, IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura, nossa sede em Brasília, no QL 26, Conjunto 7, Casa 3, no Lago Sul. Estamos à disposição por lá. Temos uma subsede em São Paulo, na Alameda Santos 745, 12º andar, e no edifício Drogasil, em Santos, também uma subsede lá, recém-inaugurada, também à disposição de todos. Temos o nosso site, é o da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Temos uma equipe de comunicação que trabalha bem, né, essa questão das mídias sociais, né? Temos 14 comitês temáticos dentro do Instituto, vários grupos de trabalho, tratando dessa agenda do dia a dia, dos PLs, né? Temos tratado também alguns eventos de maior porte, o Summit é um deles, a gente faz 1 ou 2 por ano, mas já fizemos o Santa Catarina Day, passamos o dia inteiro discutindo infraestrutura de transporte em Santa Catarina. Vamos fazer Maranhão Day agora, 6 de maio, vai ser também um evento muito bacana. Mesas redondas, vamos fazer mesa redonda agora de granéis líquidos, fizemos uma agora recentemente de agroportos, fizemos também do licenciamento ambiental, essas pautas mais, vamos dizer assim, direcionadas, né? E mais presentes, né? A gente tem cuidado disso, e trabalhando em articulação, né, com as associações, com a demanda do setor. Acho que é importante a gente trabalhar muito os propósitos, né? Não precisa ser o IBI o condutor disso tudo, a gente trabalha muito em parceria com outros institutos, com outras frentes parlamentares, mas em cima de propósitos, Rê. A nossa ideia é realmente viabilizar esse país em termos de infraestrutura, gerar emprego, gerar renda, distribuir renda, né? Ou seja, levar desenvolvimento para todo canto do país. Eu penso que a nossa área de logística e comércio exterior é uma área que tem muita oportunidade. Basta a gente querer se atualizar e evoluir junto com o setor, né? Porque o setor cada vez mais tem evoluído. Eu tenho absoluta convicção disso, né? A gente tem muito a crescer e muita oportunidade de negócios. É isso aí. Bom, aqui você conheceu um pouquinho do Mário Povia, que é o presidente do IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Bom, aqui a Rê conecta você.